Olá, alunos. Boa tarde. Todos bem? Todos em casa? Hoje ainda iremos dar início à correção da atividade que foi postada dia 25 de maio. No dia 27 vocês continuaram a fazer a mesma atividade. Então hoje a gente vai estar começando a fazer a correção. Vamos dividir essa videoaula em duas partes. Hoje nós vamos fazer um pedaço da correção. Na próxima aula, na segunda-feira, eu postarei o vídeo da segunda parte, ok? Então, só relembrando da videoaula que foi postada na NET Escola sobre expressões algébricas. Então, para quem assistiu o vídeo da aula, né, teve alguma dúvida, a pergunta é: o que são expressões algébricas, né? Então, expressões algébricas são expressões que envolvem números e letras. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2A, né? Aqui envolve números e que também envolve letras. Então, essa é a parte da matemática que nós chamamos de álgebra. E essa álgebra, ela está sempre presente no nosso cotidiano. Então, iremos fazer correção, vamos estar falando de algumas expressões. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando no meu particular, ou vocês podem colocar a pergunta aqui no grupo, que talvez seja dúvida de alguém também. Então, para a gente começar as expressões algébricas, aqui tem a linguagem usual, né, da expressão. Aí fala o seguinte, né? O dobro de um número. Quem que é esse número? Não sei quem é ele. Então eu chamo ele de x. Se eu quero o dobro de um número, seria o quê? X duas vezes, né? Seria x mais x, que é representado por 2x. Então, x mais x é a quantidade de x que nós temos. Olha o outro exemplo. O triplo de um número mais 5, ou seja, 3x mais 5. O número menos 4. Eu não sei quem é esse número. Então, esse número chamou de y. Se ele chamou de y, menos 4, a expressão que representa. O quadrado de um número mais 1. Ou seja, quando você coloca o 2 ao quadrado, não tem o expoente 2 e a base? Como eu não sei quem que é o número, eu posso apresentar por qualquer letra. Pode ser o x, pode ser o y, pode ser o m. Se eu quero o quadrado, eu vou colocar o expoente 2 na letra e somar mais 1. Então, o que eu quero que vocês tenham como ciência? Toda expressão algébrica são expressões que envolvem números e também letras. As letras são chamadas de incógnitas, né? O nome é esquisito, né? Incógnitas. E a expressão representada por letra é chamada de coeficiente. Então, juntando o número e a letra, nós chamamos de expressão. Vamos ver alguns exemplos que foram postados aqui na aula, né? Para calcular a área de um retângulo, temos a seguinte fórmula. Falamos muitas vezes na sala, né? A representado por área, base vezes altura. A base, né, que está do lado de baixo, e a altura. Também pode ser representado por comprimento vezes largura. São letras também, uma forma diferente de você estar expressando a fórmula. Não só por B vezes H. Pode ser o C de comprimento e pode ser o L de largura. Como as variáveis B e A representam altura e largura, né? E são representados por valores numéricos. Então, como você generalizou o retângulo, o que é generalizar? O retângulo pode ter qualquer largura e pode ter qualquer comprimento. Um exemplo que ele citou para você aí, que se a largura for 5, né? Ou seja, a base for 10 e a altura for 5, quando você multiplicar a fórmula, né, que seria 10 vezes 5, você vai encontrar a área. Lembrando da unidade de medida, né? O que é a unidade de medida, né? Se é metro, centímetro, decímetro, quilômetro, né? Aí nós vamos colocar sempre esse quadradinho aqui para representar a forma da área, ok?
A palavra perímetro vocês já conhecem, né? Que é a soma dos lados, né? Todo mundo já lembra o que é perímetro. Pode ser representado por outra forma que ele citou aqui no segundo exemplo. Ou seja, o perímetro de um retângulo cujo comprimento é o dobro da largura. Então, o que isso quer dizer que ele está falando? Que o perímetro é o dobro da largura. Então, não pode representar. O que ele representou aí? 2 vezes o x, não é isso? Ele representou 2 vezes o x, porque falou que o comprimento é o dobro da largura. E ele falou que a largura é x. Então, nós podemos citar esse exemplozinho aqui, ó. Se a largura for x, quem vai ser o comprimento? 2x. Então, o que ele fez? Ele somou esse x, né? Mais esse outro x que é do outro lado do retângulo, mais 2x, mais 2x. Então, qual que é o comprimento do perímetro desse retângulo que ele está usando aí? Seria a soma de todos os x aí, né? Que daria 4x, né? Se a gente quisesse fazer a soma dos lados. Ok? Dentro da álgebra, também existem algumas propriedades que nós já estudamos lá no 6º ano, que também já estudamos no 7º, que são chamadas de propriedade distributiva. O que é propriedade distributiva? Se você tem um número antes do parênteses, e lá dentro do parênteses tem outros 2 números, o que você pode fazer? Você pode multiplicar o 2 com 5, que dá 10, e o 2 com 8, que dá 16. Somando 10 mais 16, nós vamos ter o total de 26. Da mesma forma que você estivesse fazendo isso aqui, ó. Você soma o resultado que lá dentro do parênteses. Quanto que é 8 mais 5? 13. E 2 vezes 13 também vai dar 26. Então, a propriedade distributiva, ela divide a operação em 2 partes. Então, é isso que ele está citando aí, nesse exemplo que ele citou aí, ó. 2x mais 6x é como se fosse o 2, né? O 2 mais o x, que estivesse multiplicando o x. Então, 2x mais 6x é como se fosse 8x. E pode estar usando essa propriedade também. Mas, se tiver alguma dúvida, vocês podem estar perguntando, tá? Então, lembrando que quando você for somar as letras, você pode estar aplicando essa propriedade, ok? Vamos continuar? No próximo exemplo aí, que ele está citando, o valor numérico de uma expressão algébrica. O que é o valor numérico de uma expressão algébrica? É como você estivesse fazendo uma substituição. O que é substituir? Por exemplo, aí esse quadrado, qual que é o perímetro dele? Você somar os 4 lados, não é isso? Seria x mais x mais x mais x, que daria quanto? 4x. Então, vamos supor que o x vale 10. Ou seja, você somar 10 do lado de cá, 10 do lado de cá, do lado de baixo, também aqui do lado esquerdo. Então, quantas vezes você ia somar o 10 para calcular o perímetro? 4 vezes. Por isso que o perímetro é dado por 4x. Então, você pega 4 vezes 10, que daria 40. Então, a expressão que representa o perímetro do quadrado é justamente 4x, porque você vai somar o x 4 vezes. Ok, pessoal? Aí tem os exemplos aí, se o x vale 2, né? Você substitui o x por 2, 4 vezes 2 que dá 8. Se o x for 3,5, você multiplica 4 vezes 3,5. E ele falou o seguinte, que a expressão algébrica é determinar o valor, ou seja, você vai substituir aonde for x para aquele número que foi dado. Ok, pessoal? Um outro exemplo que o próprio portal citou, Kátia está preparando doces para venda. Em cada caixa coloca 4 bolinhos e 3 rosquinhas.
Aí, o que ela diz o seguinte, né? Escreva a expressão, né, que representa o quê? 2 caixas de doces, né? 3 caixas de doces. Então, vamos lá, então. Na caixa de doces que ela colocou aqui, vamos supor que os bolinhos eu vou chamar de Bzinho e as rosquinhas eu vou chamar de Rzinho. Então, se em cada caixa ela tem 4 bolinhos, então vai ser 4B mais quantas rosquinhas? 3 rosquinhas, 3R. Isso aqui que nós acabamos de escrever é justamente uma expressão algébrica. Por que algébrica? Porque envolve números e também envolve letras. Ok, pessoal? Então, ela quer que no exercício A escreva a expressão matemática que representa a quantidade de 2 caixas de doce, 3 caixas de doce. Ou seja, em cada caixa que nós acabamos de escrever aqui, é dado por 4B mais 3R, não é isso? E assim, apenas uma caixa. Se ele quer em 2 caixas, quantos bolinhos nós vamos ter? 2 vezes 4, então vai dar 8B. E 2 vezes 3, que vai dar 6R, em 2 caixas. Se for em 3 caixas, você pega o 3, multiplica com 4B, e pega o 3 e multiplica com 3R. Então, vai dar 12B mais 9R. Ou seja, tudo que foi lá dentro foi multiplicado por quanto? Por 3. Como ele quer que seja 20, tudo que está lá dentro vai ser multiplicado por quanto? Por 20. Vamos estar observando o exemplo que foi dado aí? Então, vai dar 80 bolinhos e 60 rosquinhas. E se eu não souber a quantidade de bolinhos nem a quantidade de rosquinhas? Ele chamou de N caixas. Então, vai ser o N que multiplica o 4 e o N que multiplica, né, o N que multiplica o 4B, né, o N na verdade, né, multiplica o 4B, mais o N que multiplica o 3R, porque eu não sei a quantidade de rosquinhas que tem lá. Se você souber a quantidade, é só multiplicar. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos começar a estar fazendo essa atividade que foi proposta para vocês. Vamos fazer só o número 1 para a gente finalizar, tá? Ele quer o perímetro do quadrado e a área do quadrado. Cada lado do quadrado mede A. Então, se ele quer o perímetro, que eu vou representar por P, então vai ser A, mais A, mais A, mais A. Então, o perímetro vai ser o quê? Dado por 4A, que eu representei o perímetro por P. E lembrando que a área, né, é a multiplicação da base vezes a altura. Como os lados são iguais, então vai ser A vezes A. Quantas vezes você está multiplicando A? 2 vezes. Então vai ser A elevado ao quadrado. Então, na próxima aula, na segunda-feira, iremos estar fazendo a correção do restante do exercício, para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu fiz uma explanação, né? Tirei dúvida de alguns alunos que estavam meio com dúvida. Se alguém ainda tiver com dúvida sobre expressão algébrica, pode estar fazendo as perguntas no meu particular ou pode estar postando, né, aqui no grupo mesmo, ok? Então, na próxima aula, a gente vai falar o que é um triângulo isósceles. Então, vocês vão estar recordando aí. Então, um bom final de semana para todos, bons estudos e lembre-se, fique em casa. Não esqueça de fazer atividades. Abraço a todos.